mais um episódio do Peopletech, o nosso podcast para lideranças de RH, sempre com conteúdos desafiadores e novidades. Eu sou a Kari Silveira, eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que vai trazer informações incríveis sobre algo que é sempre uma dor de cabeça: plano de cargos e salários. A gente está aqui com a Mari, que é gerente de gente e gestão na Convênia e trabalha há mais de 20 anos com gente e gestão nas empresas de tecnologia, em diversas empresas de tecnologia. E aí, Mari, me conte um pouquinho sobre você. Oi, Kari, é um prazer estar aqui. Vou falar de um assunto que eu gosto, né? Eu amo recursos humanos. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz psicologia. E todo mundo que entra na faculdade de psicologia pensa, serei psicóloga clínica e vou atender o dia inteiro. E logo de cara eu me dei conta que não, que eu não seria essa pessoa, né? Não é o tipo de rotina que eu me identifico. Mas, ao longo da faculdade, fortaleci as minhas skills para trabalhar com recursos humanos, porque eu entendo que é uma forma de impactar mais pessoas é, e trazer potência para as pessoas, né? De desenvolvimento, de crescimento, enfim. E junto, claro, né? O objetivo principal da área de recursos humanos é alavancar os negócios, né? Eu acredito muito no trabalho que impacta tanto pessoas quanto o negócio. Uma coisa acaba impactando a outra. É uma relação, né? Frutífera, de ganha-ganha. Sim. E aí, entrei na área de recursos humanos já no final da faculdade, fazendo alguns estágios. E vou contar uma história que eu sempre conto, sempre que eu acho que destino é destino, né? O meu sonho era trabalhar na área de recursos humanos em empresas de transporte, porque eu acreditava que carregar pessoas, transportar pessoas, era de muita responsabilidade. Na ocasião, a gente teve um acidente muito feio aqui perto da minha cidade, na região onde meu pai nasceu. E foi um acidente muito triste, assim, que impactou muito a sociedade. Eu digo, tá vendo? É por isso que eu preciso trabalhar na área de transporte, para poder colocar as pessoas certas no lugar certo, dar o treinamento que elas precisam, dar o cuidado que elas precisam. E aí a gente consegue ter mais segurança no trânsito. Eu fiz essa entrevista em todas as empresas de transporte da minha cidade e ninguém me aceitou, ninguém não foi aprovado em nenhum processo seletivo. Eu estava bem desenxavida, assim, de que, né? Vou ter que pensar em outra jornada, em outra carreira, e acabei casualmente entrando na área de recursos humanos numa empresa de tecnologia incrível aqui do Sul. Na época era bem inicial, né? Tinha, assim, sei lá, 30, 40 funcionários. E aí eu entendi por que eu não entrei na área de transportes, porque eu não tenho perfil para trabalhar na área de transportes. E eu me identifiquei muito com a área de tecnologia, é uma área que eu me dedico, que eu trabalho desde então já tenho aí praticamente 20 anos de experiência nesse segmento, em diversas empresas. E é um segmento em que as coisas talvez aconteçam um pouquinho antes do que acontece nos setores mais tradicionais. E eu gosto disso, né? Então, eu falo em cargos e salários, e o meu perfil, de novo, são empresas SMB, não me vejo trabalhando em grandes empresas, multinacionais, empresas com muitos funcionários. Eu gosto desse ambiente de SMB e do cenário nacional, né? Eu acredito em fomentar o mercado brasileiro, tem que ver muito potencial e, ao mesmo tempo, precisa de muito... É muito carente, né? De investimento, de talentos, de reforço dessa potência que é o nosso país. E aí comecei a trabalhar lá atrás e já falava ali em cargos e salários com a dificuldade de implementar, daí tinha dificuldade de implementar outras coisas no RH, porque não tinha muita base, né? E, e aí esse tema permeia minha vida desde então. E não diferente do que poderia ser, quando eu entrei na Convênia, em abril de 22, para minha surpresa, tinha um teste técnico, e aí eu disse, olha, teste técnico, eu tenho um perfil bem técnico, assim, eu gosto de pôr a mão na massa, gosto muito de gestão, trabalho com gestão há muito tempo, mas, assim, não me deixa longe da operação, porque não é o que vai me fazer tão feliz, né? E aí eu fiz o meu quiz técnico com a implementação de cargos e salários. Acabei sendo aprovada e foi um dos primeiros projetos que eu implementei na Convênia. Não foi a primeira vez, mas acredito que com o tempo, né, a gente vai aprendendo, vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência. Então, lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu trabalhei com cargos e salários, não foi bom, não ficou bom, né? Errei, né? Não tinha E faz maturidade. parte. E faz parte o erro, a falha, né? Claro, desde que não seja vital.
e a gente não está falando disso, não existem erros Sim, sim. vitais, né? Que a gente não corre riscos nesse nível, mas eles geram aprendizados importantes, né? E aí eu posso trazer um pouco dessa vivência, desse amadurecimento profissional que eu tive, que especificamente em relação a esse tema que é cargas e salários. Aliás, cargas e salários, acho que é uma forma comercial de trazer, que todo mundo acaba entendendo, mas ele é muito mais que isso, né? Quando a gente fala de cargas e salários, a gente está falando, na minha visão, de gestão de carreira. Então, a gente está falando da vida das pessoas dentro das organizações. Tanto acredito nisso que aqui na Convênio a gente chama o nosso projeto de cargos e salários de Convênio Life, porque é bem isso, é a vida das pessoas dentro da organização num espaço de tempo, né? Então, cada um tem legal. suas responsabilidades, tanto a empresa quanto a pessoa colaboradora, enfim. E tem uma coisa legal aí que você falou, né, sobre o potencial do mercado brasileiro e também sobre a escassez, né, de profissionais. E aí a gente tem visto, né, um cenário um pouco atípico, né? A gente saiu de uma pandemia com um boom de contratações, hoje a gente está com menos contratações, um cenário ainda meio nebuloso, mas pensando principalmente em tecnologia, né? Quais são os grandes desafios assim para implementação? Porque assim, eu sei que implementar um plano de cargos e salários, por mais simples que a gente possa considerar, ele é um grande desafio, né? Então, o que você pensa, por exemplo, como 3, 4, 5 grandes desafios que a gente vai enfrentar, qualquer RH vai enfrentar na hora da implementação de plano de cargos e salários? Isso eu vou te perguntar para depois você contar os erros do passado, né? Eu já ia começar por eles agora, mas então vou frear aqui. Os erros são ótimos, porque aí a gente tenta não repetir os seus erros, se é que é possível. E eu gosto de falar dos erros porque as pessoas têm muito medo de errar. E eu também tenho. E já tive muito mais. Eu vou contar outra história sobre a minha jornada. Um dia eu estava numa reunião com o meu CEO e ele era uma pessoa muito disruptiva, muito inteligente. E eu tinha sempre um quebra-gelo no início com ele. Eu sempre fazia uma pergunta para, tipo, me conta que doce tu gosta, me conta para a gente começar aquecendo o nosso one-on-one. E aí um dia eu fiz uma pergunta para ele, de que tu tem medo? E eu estava com a minha resposta preparada, né? Ele dizia, medo de altura, medo, né? E aí ele disse, não, ele disse, Mari, não tenho medo de nada. Eu falei, assim, filho, não tenho medo de nada, por que eu tenho? Né? Dali em diante, eu nunca mais tive medo de nada. Por mais que às vezes eu tenha um friozinho no estômago de altura, de elevador, mas medo que me paralisa, não. E os erros... Isso é bem legal, né? Você falando, eu tô pensando aqui do que eu tenho medo, né? Ontem eu vi um vídeo de cobra, acho que eu tenho medo de cobra. Mas o cobra tá presente na tua vida pra tu ter medo dela. Raramente. Então, mas trazendo... Mas o que eu digo é, às vezes a gente tem uns medinhos, né? Bate aquele frio na barriga. Vai com frio na barriga mesmo, não vai fazer o quê? Era isso que eu fui pra Disney, gente. Eu nunca quis ir pra Disney. Mas eu tenho um filho que hoje tá com 17, né? Então eu fui com ele pra Disney. E foi uma... Já vi que esse podcast vai ser de várias histórias, né? E aí, a gente tava lá, eu e meu marido tomando um vinho na varanda, não sei o que, vamos escolher a viagem no dia, não sei o que, perere, perere. E a gente, vamos procurar as passagens em promoção. Aí tinha promoção pra Disney. Disney. Não tá na minha lista, né, de lugares a conhecer, mas vamos. Eu tinha, sei lá, 12 anos, tá, 11, 12, por aí, 10, sei lá, 10 anos mais ou menos. Aí a gente compramos. Gente, eu fui para todas as montanhas russas do universo e todos os brinquedos. Meu estômago só fazia embrulhar, mas eu fui. E aí a gente chegava na porta na entrada assim dos simuladores, aí o pessoal perguntava: vocês querem nível soft, nível medium, nível hard? E pronto, e é isso. E o medo, a gente estuda na psicologia que a ansiedade... Terminava, tava todo mundo bem. É isso aí. A gente estuda na psicologia que o estresse, a ansiedade, tudo isso são coisas que movem o ser humano. O que não pode é transbordar a ponto de te paralisar. E a gente tem que saber qual é o nosso nível, o nosso limite. Agora, trazendo isso para o mundo corporativo, em que a gente tem um time, geralmente não se trabalha sozinha,
a gente tem uma liderança um pouco mais próxima. As tuas falhas não serão vitais, né? Tu começa a aprender que riscos tu pode correr. Eu trabalho Até com... onde você está impactando negativamente o negócio, né? É algo um E pouco é mais... muito bom pensar nisso, é importantíssimo É fazer essa importante. reflexão. É algo um pouco mais sensível, um pouco mais delicado. Bom, para um pouco, revisa mais, chama alguém para olhar contigo, escala para tua diretoria. Mas, assim, não Sim, são coisas do dia a dia. Eu digo para minha equipe, eu trabalho com uma equipe de 6 pessoas, todas mulheres. E aí, logo que eu entrei na Convênia, elas pediam para revisar texto, para eu revisar. Eu digo, gente, vai lá e faz, não tá errado. Ruim não tá. Vocês são inteligentes, vocês sabem escrever. É, se errar, vai lá e edita, faz o próximo melhor. Então, são coisas que, no mundo corporativo, e talvez seja um problema de lideranças mais tóxicas, talvez, de que é, é, mistificam o erro como uma coisa vital, né? E a gente é uma fonte sim. importante de aprendizagem. E eu aprendi muito com os meus erros, né? Aprendi muito. E quando a gente fez o briefing desse evento, fiquei pensando, que bom que tem que espaço para eu trazer os meus aprendizados através dos meus erros também, né? Mas tu tinha me E, perguntado, Kari, desculpa. e daí a gente falando de erro, eu gosto muito de falar de erro, né? Porque, então, por exemplo, aqui na Impulso, eu sou diretora, né? Além de sócio, eu sou diretora. E a gente troca uns áudios assim, do tipo, gente, putz, a gente poderia ter feito isso melhor, a gente poderia ter feito diferente. E faz parte, né? E eu digo que estamos certos enquanto a gente conseguir fazer esse tipo de reflexão. Quando a gente parar de fazer esse tipo de reflexão, acabou. Porque Exatamente. o importante é essa reflexão. Por onde é que escrevi o texto? Pô, o que que eu poderia ter feito diferente, né? Para fazer no próximo. Poxa, fui numa reunião com o cliente, não deu muito certo. Deixa eu pensar aqui para ver qual foi a palavra que eu usei. Um dia desse eu fiz com áudio da família. Eu mandei um áudio para família, grupo de família, blá, blá, blá. Aí recebi um áudio assim meio. Eu achei que meu áudio foi ótimo. Recebi um áudio meio irritado. Aí eu falei assim, gente, por que eu recebi esse áudio meio irritado? Aí fui ouvir o que eu mandei, né? Aí eu ouvi e falei assim, foi essa palavra que eu usei aqui, poderia ter usado outra. O pessoal se irritou lá. Então a gente comete erros o tempo todo. A questão Inclusive, é o como a gente corrige, o como a gente ajusta, o como a gente avança, o como a gente não trava à medida que essas coisas acontecem, elas vão acontecer. e justamente, Kari, com esse pensamento, né, com esse mindset, eu gosto muito de trabalhar com MVPs, cargos e salários. Na Convênia eu trabalhei com MVP. Comecei numa área pequenininha, testei, a gente foi Uhum. aprendendo e crescendo para toda a companhia. Eu não terminei ainda, né? Tem uma unidade de negócio que eu estou implementando só agora. E eu comecei esse projeto em setembro de 22, né? Então, é um processo que o resultado ele é a longo prazo, mas ele fica melhor. E aí, além dessa Uhum. dica, tu tinha me perguntado o que que é importante, assim, na implementação de cargos e salários. Eu vou trazer alguns pontos que eu julgo relevantes. Um deles, não pode ser uma ideia só nossa, de gente, de gestão. A gente precisa Sim, de apoio, vender, muito. vender a ideia para cima, né? Para cima não hierarquicamente, mas para para executivos, para alta diretoria, é quem paga, precisa ver o ROI, né? A gente precisa também, minimamente, que as pessoas gestoras, as lideranças, vejam valor nessa ideia, porque a gente vai precisar muito deles para implementar. A gente mexe em toda a organização, todo mundo participa disso. Então, tem que ter, tem que ser uma relação de ganha-ganha. Eles têm que enxergar o que eles vão estar ganhando, para eles estar entregando algo para ti, o tempo, o esforço, enfim, o intelecto, né? Além disso, eu acho importante olhar o contexto. Não dá para copiar e colar. Já fiz na empresa da Excelente. outra vez. Vou lá e vou botar aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu implementei cargos e salários na outra empresa que eu estava trabalhando e foi super redondo, deu super certo. Aqui, o que deu certo lá não está dando certo na Convênia, eu estou tendo que reinventar.
estou tendo que entender outros caminhos, porque é outra cultura, é outro negócio, são outras pessoas, são outras lideranças. Então, a gente... Outras expectativas. E aí aqui entra um pouco da minha convicção, assim, cargos e salários tu pode contratar uma empresa para fazer, tem um monte que faz, eles cobram uma fortuna para fazer. A gente cotou aqui na Convênia, né, de 30 a 40 mil para uma empresa de 200 funcionários, né? Imagina uma multinacional aí com muito mais cargos, né? E o que eu acho que tem prós e contras. A gente pode contratar uma consultoria que vai trazer uma certa isenção para fazer cargos e salários, mas não vai aprofundar na cultura e no negócio como a gente. E aí, o risco de copiar e colar de outras coisas, de outras empresas, de outras consultorias que foram feitas é muito grande. Lá atrás, um dos meus erros foi esse. A gente contratou uma consultoria, entregou um trabalho lindo, eu olhei aquele monte de planilha, nada era meu. Eu não via a minha empresa naquilo ali. Aquilo foi engavetado em 3, 2, 1, né? E aí a correria do dia a dia, porque quando a gente traz cargos e salários, a gente traz não é engessamento, mas a gente traz uma certa padronização para a empresa. E que tu tem uma barreira de resistência para enfrentar, que antes não tinha nada, a gente fazia um monte de coisa, tinha liberdade, contratava gente com salário diferente, contratava o cargo que eu queria, contratava, enfim. Agora não tem, então tu tem que Hoje a enfrentar. vaga que tem é para esse cargo, para essa senioridade, não é para outra, né? Então, entra um conjunto de regras aí que acaba, né, padronizando, mas limitando, de certa forma, né, Disciplina. e organizando. Empresas de tecnologia, que é o meu segmento que eu trabalho, prioritariamente, são empresas que crescem muito rápido. A gente está vivendo um momento atípico, né? Mas, em via de regra, crescem muito rápido. E o recrutamento, Sim. ele engole cargos e salários assim, ó, rapidinho. Porque o que acontece? O mercado assedia os nossos colaboradores, os nossos talentos a todo momento. Preciso reter, mexe no salário. Preciso contratar e está fora da tabela. Vamos abrir uma exceção. Lá no passado eu vivi isso, então a gente tinha um cargo de salário frágil, porque não se encaixava muito bem dentro daquele ambiente, aquela cultura com aquelas lideranças, e ainda por cima tinha 30, 40 vagas mensalmente abertas, e aí o recrutamento engoliu, a gente engavetou o projeto e foi resgatar ele muito tempo depois. Então, eu acho que esses são os principais pontos, assim, que eu acho que a gente precisa ter cuidado ao definir a implementação. Não é um projeto do RH, a diretoria tem que estar envolvida. Se for fazer dentro de casa, né, cuidar para que tenha uma certa isenção, se for contratar, cuidar para que tenha o DNA e a impressão da empresa. Né? E eu gosto do modelo de MVP. Quando a gente faz dentro de casa, a gente começa pequenininho, e tudo que eu faço, eu digo, olha, vamos fazer um pequenininho, a gente vai errar, porque o colaborador cobra RH também, né? Mas a gente vai errar para melhorar. E aí a gente cria um pouco essa cultura, inclusive, na empresa, de que dá para melhorar. Eu acho excelente. Eu acho que, por exemplo, essa estrutura de MVP é muito natural, principalmente nas empresas de tecnologia, e é a forma da gente errar mais rápido. Imagine implantar para a empresa inteira e dar errado. Já pensou o custo disso? O barato que sai caro? Imenso, exatamente. Pega um time, o menor time possível, a menor área possível. Vamos sentar com todo mundo e vamos começar ali pequeno. E a gente vai colhendo feedback e depois apresentando. Olha, lá no, sei lá, no administrativo, esse é o plano, foi assim que a gente fez, tal. Vamos começar com vocês agora, a partir desse mês. O que é que vocês acham? Querem dar uma lida? Trazem elementos? Muito legal. Mas aí você falou dos erros, adoro saber de erros. Vamos lá. E aí? E depois eu vou te perguntar sobre os primeiros passos, Tá. né, Bem dos importante. acertos, né? Que aí é bom também. Boa. Como é que a gente começa? Por onde a gente começa? Vou contar um pouco, então, de como nasceu em mim essa visão de importância de cargos e salários. Falei um pouco dessa primeira empresa que eu trabalhei, em que a gente contratou, né? Enfim, não deu muito certo, engavetamos e retomamos em outro momento, num formato bem simplista, quase que não dava para chamar de cargos e salários. Troquei de empresa, entrei numa empresa um pouco maior, ainda dentro do SMB ali, né? Temos médias empresas, já com RH estruturado, já entrei com coordenação,
com vários desafios de recrutamento e vários desafios de desenvolvimento. Geralmente, nas equipes lá atrás, quando eu trabalhava, eu tinha uma equipe forte de recrutamento e eu fazia muito eu mesma desenvolvimento da carga de salários, acompanhamento funcional, desenvolvimento de liderança, coaching, mentoring. Uhum. E adoro, né? Então, sempre foi um formato de trabalho que funcionou bastante para mim. E aí lá tinha um tal de cargos e salários. E tinha um cargo que era uma empresa que estava crescendo muito. Eu entrei lá, tinha 150, 200 funcionários, quando eu sei tinha 600. Bastante. 8 anos de empresa. Empresa de tecnologia, basicamente, pessoas da área de tecnologia. Então, analistas de software, desenvolvedores, um mercado em que a gente precisa reter as pessoas, né? Existe muito assédio, um mercado que paga muito bem. Hoje a gente paga em euro, paga em dólares, a gente concorre com esses mercados. Eu digo que se eu perder um talento para uma empresa de fora que paga em euro, paga em dólar, eu vou ficar feliz. Agora, não posso perder no mercado nacional, porque daí a gente está concorrendo de igual para igual. Isso, exatamente. É o que nós costumamos dizer aqui também. É isso. Então, aí lá atrás entrei nessa empresa e já tinha esse projeto estruturado. Nessa época, eu me dei conta que eu não sabia nada de cargo e salário. Fui lá e fiz um curso. O mesmo curso que a pessoa que estruturou cargos e salários nessa empresa. Saí, um ano depois eu não tinha feito nada ainda. Eu não sabia por onde começar. Porque a empresa está rodando. Então, está entrando gente, está saindo gente, tá, né? É um projeto um pouco mais intelectual e que demanda bastante tempo. E era eu que fazia. Fiz mais um curso. E aí, lá nessa empresa, a gente tinha muita gente contratada no cargo de desenvolvedor. O cargo de desenvolvedor tinha desenvolvedor 1 e desenvolvedor 2. Eis que ninguém sabia a diferença do desenvolvedor 1 e do desenvolvedor 2. E é ótimo porque esse conceito, se a gente for para o conceito de júnior, pleno e sênior, cada empresa entende de um contexto de um jeito completamente diferente. Então, a empresa precisa definir quem é o Esse seu sênior, projeto, quem é o seu pleno, quem é o seu júnior. cara, esse projeto, ele traz, se a empresa não quer isso, então não faz, mas ele traz transparência, alinhamento de expectativa, traz previsibilidade para a empresa, porque assim, se eu tenho um cargo, que a trilha de carreira dele, o último cargo é sênior, e eu tenho uma pessoa super talentosa que está no sênior, eu tenho a previsibilidade de que eu preciso fazer algo, ou eu preciso lidar com aceitar, né, a dor que ele vai sair para o mercado para buscar uma jornada em outra empresa, ou pensar numa trilha para ele dentro da empresa para potencializar outras skills dele. E algumas E empresas... você começa a ter as conversas difíceis efetivamente, né? Que é poder virar para as pessoas e dizer, Kari, apesar de você estar hoje numa posição de senior, observe que para o nosso contexto de empresa ainda falta em você as skills A, B, C, D, E, X, que precisam ser desenvolvidas. Pode até significar não mexer em salário, pode significar não mexer em cargo, mas significa ter essa conversa difícil. Algumas De empresas não sentar com a querem. pessoa. Não querem. Não querem. E aí, essa empresa que eu trabalhava, aí tinha o desenvolvedor 1 e o desenvolvedor 2. Todo mundo me conhecia porque eu conversava com todo mundo, eu acompanhava os times, eu circulava dentro dos clientes, eu tinha o papel de VP. Eles tinham muito outsourcing, então eu ia para dentro dos clientes, eu acompanhava as pessoas. E aí, quando a gerência, a liderança tinha uma conversa do tipo assim, né? Tá, eu sou desenvolvedor 1, o que eu tenho que fazer para me tornar um desenvolvedor 2? Ninguém tinha essa resposta, nem eu tinha. Ninguém sabia. Porque quando eu ia olhar a documentação, não era muito mais uma divisão para quebrar salário, para justificar que o desenvolvedor 1 ganha menos que o desenvolvedor 2, do que algo orientado à carreira. Por isso que eu digo, lá no início da nossa conversa, que cargos e salários é muito mais que cargos e salários, é gestão de carreira, é gestão do desenvolvimento das pessoas, dos talentos dentro da companhia. E a gente sabe, por pesquisas robustas que existem no mercado, que salário é a quarta causa que faz com que as pessoas talentosas deixem as suas empresas. Antes disso, vem questões relacionadas à liderança, questões relacionadas à oportunidade de desenvolvimento. Então, assim, se a gente não tem argumentos agora, a gente tem que desenvolver cargos e salários para falar em carreira, para desenvolver as pessoas dentro da empresa, porque isso gera turnover. E o custo do turnover não é só a rescisão. O custo do turnover é
uma empresa que vai entregar menos qualidade, que vai perder clientes. É isso que a gente, enquanto RH, tem que E começar a vai perder mostrar. todo o investimento feito ao longo da vida e jornada daquela pessoa, desde a hora que ela começou o processo seletivo. E o conhecimento dela tem E o valor para conhecimento nós, dela tem valor, né? claro. Tu vai ter que trazer uma pessoa de fora que não conhece, não conhece o negócio, e tu vai ter que investir nessa pessoa até que ela chegue nesse mesmo nível. Isso tem mais um Sim, custo agregado, fora o custo de recrutamento, da sim, rescisão sim. e de tudo mais. Então, cargos e salários, quando a gente arregar, e esse é um outro erro que eu cometi lá atrás, eu não sabia vender cargos e salários para minha diretoria. O meu diretor, tem o desenvolvedor um, tem o desenvolvedor que não fazia nenhuma diferença um para o outro, para ele era o Tava ótimo. suficiente. Era o suficiente. Agora, como eu mostro para ele que a gente precisa ter mais clareza e transparência para poder alinhar melhor as expectativas com as pessoas. Faltou argumento lá atrás, mais estratégico, né? Então, assim, cargos e salários têm que passar por mostrar um ROI para grandes executivos sêniores da empresa, para que eles venham junto com a gente e acreditem nisso. De novo, se não acreditar, não vai funcionar. Por quê? Porque daqui a pouco alguém vai falar diretamente com o diretor, com a gerência sênior, e aí toda a construção que tu fez de cargos e salários vai ficando quebradinha porque eles não acreditam e foram escapando dessa estrutura que a gente criou, né? Mas, enfim, nessa Sim. empresa que eu trabalhava, faltava isso. E aí esse projeto, ele traz, né, essa clareza de expectativa. E ele é um projeto, eu repito isso muitas vezes, isso está até eu fiz um artigo ano passado, está publicado no Medium da Convênia. Cargos e salários, ele é um projeto estruturante. Por quê? Se a gente tivesse que pegar um RH cru, do zero, não tem nenhum processo, não tem nada, a gente tem que definir os processos básicos e logo implementar cargos e salários na medida do possível, porque dele derivam muitos outros projetos. Do cargos e salários, né? E a gente está falando cargos e salários, mas né, já trouxe aqui que ele é super poderoso, assim, né? É muito É a mais jornada de disso. carreira da pessoa, né? Do projeto, da descrição de cargos, por exemplo, a gente tira os insumos para o processo seletivo, para a jornada da pessoa colaboradora ainda, para a jornada de atração dessas pessoas. Então, assim, o que eu vou buscar no mercado, a forma como eu vou atrair as pessoas certas para o meu processo, ele deriva de cargos e salário. Aí a pessoa entrou na empresa, aí a gente vai começar a jornada dele dentro de uma determinada área e a carreira dele vai se desenvolver a partir de cargos e salários. Para a gente poder Sim. fazer um processo robusto de avaliação de desempenho, a gente tem que olhar para cargos e salários. Então, eu vou avaliar o que em avaliação de desempenho? Vai ficar vazio, né? Vai ficar vazio. Entrei numa empresa também, em determinado momento, que tinha tudo. Tinha OKR, avaliação de desempenho, tinha tudo. Comecei a olhar uma coisinha, né, no meu diagnóstico lá no início. A avaliação de desempenho tinha lá os critérios de 1 a 5, todo mundo era 4,5, 4,7, 4,8, 5. Pensei, algo né? Ou eu tô no lugar errado, porque eu não tenho tanto talento assim. E só avaliava quesitos de cultura, não potencializava competências, hard skill, soft skill, não avaliava resultado. Por quê? Porque sai de cargos e salários não tinha cargos e salários. Né? Então, quando a gente cria cargos e salários, a gente consegue começar a trazer clareza. Então, do que são o conjunto de responsabilidades daquele cargo, diferenças de júnior para sênior. A gente pode, inclusive, não usar júnior para sênior. Na Sim, empresa sim. que eu trabalhava, anteriormente, a gente não usou júnior para sênior, porque a gente queria fugir desse estigma de mercado. Então, tinha Sim. áreas que tinha CS1 e CS2, e deu. A jornada era essa. E tinha áreas, como a área de engenharia, que tinha de um engenheiro 1 ao engenheiro 8. Cada um desses cenários fazia sentido para aquelas áreas. Não adiantava botar 8 níveis em CS, que não ia fazer sentido para aquelas pessoas. Então, aqui, de novo, a gente traz um pouco mais de adaptabilidade, de flexibilidade à cultura das pessoas, à área especificamente, né? Então, cargos e salários é um projeto que traz clareza, alinhamento, que provoca conversas profundas. Eu não digo nem difíceis, porque são mais profundas do que difíceis. Quando a gente tem, né, essas informações mais tangíveis, melhor mapeadas, elas não vão ser difíceis. Sim. Elas vão ser Não, pô, impactantes. perfeito. Perfeito. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui pensando. Então, hoje, dentro do projeto de
de cargos e salários atual da Convênia, que você disse que está em andamento e vai estar em andamento ao longo de muitos anos, porque os grandes projetos são assim, né? Eu digo que são intermináveis. Quando a gente acha que está pronto, a gente está aprendendo uma mexida aqui, uma melhorada ali. Então, isso é a parte boa da vida, né? Essa capacidade que a gente tem de estar sempre olhando, dá para mexer aqui, dá para mexer aqui, né? Essa agonia, eu digo essa agonia boa de mexer para melhorar. Hoje, o plano de cargos e salários de vocês, ele é todo pautado em questões técnicas, né? Ou vocês fazem uma mescla de soft skills, comportamentos, uma mescla de várias coisas? Tá. A nossa job description, a gente adotou um modelo bem conhecido de mercado, não tem ninguém invenção da moda aqui. O que a gente traz? A missão do cargo, a gente traz o conjunto de responsabilidades, o que aquela pessoa vai fazer no dia a dia, e da onde sai esse conjunto, da onde a gente tira esse conjunto de responsabilidades dos processos da área. Vou trazer um exemplo aqui dentro da nossa área de recursos humanos. Então, a nossa área de uma JD, por exemplo, de Tech Recruiter, que é uma pessoa que faz recrutamento dentro da área de RH, quais são os processos básicos da área de recrutamento e seleção? Fazer hunting, atrair talentos, divulgar as posições, entrevistar pessoas, fechar as posições. Então, esse conjunto de processos, desse conjunto de processos, a gente tira as responsabilidades. O que são as responsabilidades? Atrair os melhores talentos através de técnicas de hunting, mapear competências importantes para as áreas através da entrevista comportamental. Então, dos processos da área, a gente constrói as responsabilidades. Depois, a gente traz competências técnicas, dentro de competências técnicas, aqui na Convênia, a gente incluiu competências de negócio também, que eu acho que são importantes. E competências comportamentais, e a gente, na JD, a gente mapeia indicadores de sucesso. Como que eu vou medir que aquilo que são as suas responsabilidades estão sendo executadas dentro dos parâmetros que a gente espera? Porque quando a gente carrega as informações de cargos e salários para avaliação de desempenho, não basta só executar os processos descritos na JD. A gente tem que ter um resultado. Tem que gerar resultado. Legal. Bom, para quem está começando aí a pensar em aplicar, já tem um primeiro passo interessante. Até eu vou... Muito legal. E essa parte dos indicadores de sucesso, ele também é um outro cenário extremamente desafiador, né? É que você tem que sair de indicadores de sucesso da empresa, da área, de um time, de uma pessoa, às vezes até de um processo, né? E é sempre outro desafio. E colocar isso já dentro dessa descrição, eu acho que é legal, porque dá uma ajustada, assim, em tudo, né? Então, você olha, você já tem uma visão geral do que vem pela frente. Quando a pessoa entra, do que vem pela frente, de quais são as expectativas. De como a gente vai medir, né? Sim. E na minha experiência, quando a gente começa a fazer empresas, de novo, né? Eu trabalho em SMB. Tem áreas que tem isso um pouco mais claro. Tem áreas que não tem nenhuma ideia de por onde começar e a gente tem que pegar na mão e estudar o mercado, fazer bench, conectar com outras empresas. A minha experiência na outra empresa, eu tirei coisas do zero. Então, assim, não tinha nem coordenador na área ainda. E a gente estava desenhando as JDs, as trilhas de carreira, e aí não sabia, sabe, folha em branco, dar aquele branco, assim, que tu geração do Enem, não sei por onde começar. Sim, é a pior coisa, né? Começa com a folha em branco. E aí a gente pega pela mão e diz, não, vamos conhecer outras empresas, o que outras... Né? Nada vai ser único, né? A gente pode se apropriar da experiência de outras empresas parceiras e tudo mais, né? Mas, Kari... E foi um papo que a gente teve, eu e você, a gente falando um pouco sobre isso, né? Que chega um momento que parece que os cursos e os livros já não fazem, né? Não surtem efeito, não conectam mais com o que você precisa produzir. E eu aprendi demais conversando com pessoas.
fazendo um vem cá, eu estou precisando fazer isso daqui, estou com esse problema. Você já teve esse problema aí? Como foi que você resolveu? Às vezes a empresa que não tem nada a ver com a minha, mas aí eu puxo uma ideia ali, é uma dica que surge aqui, e você vai montando esse mosaico, né, de informações e em determinado Inspiração. momento, né, vai aquele, pronto, eu acho que já consigo começar alguma coisa. É. Mas E eu tenho muito ido nessa linha de conversar, conversar. Puxo gente para conversar. Não sei fazer, mas peraí, deixa eu arranjar alguém que já tenha feito eu também faço para isso. poder. E todo mundo que bate na minha porta pedindo bait, eu faço, porque eu acho que é o que eu devo para o mercado. Sim, exatamente. E a gente, de alguma forma, volta para aquele seu propósito, né? Quando você começou o nosso papo, quando você falou assim, não, porque eu queria ir para a parte de psicologia corporativa, porque eu queria fazer impactos maiores. E quando eu vejo a minha trajetória, também eu acordo todos os dias para impactar pessoas. E aí eu sempre estou disposta a conversar, é o que eu mais gosto. Me bote para conversar, né? Tem um projeto aqui, o projeto novo é para conversar, eu quero. É para ensinar, eu quero. Porque eu acho que é a forma da gente destravar, tem muita empresa com muita gente boa de RH, muita, mas que está travada no papel em branco. É. Quem nunca viveu isso, né? Então, quando a gente vive isso, a gente descobre um caminho, a gente precisa ensinar esse caminho para as outras pessoas, né? Eu tive pessoas Sim. incríveis na minha jornada. Eu também tive pessoas incríveis. Eu faço umas coisas bem legais com o meu time, né? Tem algumas pessoas no meu time que ainda tem esse receio de fica segurando muito papel, já escreveu algumas coisas, fica segurando papel antes de me mostrar, né? Aí eu dou um exemplo, tipo, eu escrevo um parágrafo lá. Gente, escreve isso aqui, ó. Ó, comecei. Me digam aí o que é que vocês acham. Para eles perceberem. E eu também tenho, né, a dor do por onde eu começo. Que não sai tudo, né? Que a gente não tem aquele momento de inspiração sem ter produz tudo de uma vez. Né? E que às vezes a gente precisa ouvir, oh, não, cara, e tá massa, mas pô, você podia falar sobre isso agora, e você vai e segue em frente. E eu acho que esses exemplos eles são importantes porque, infelizmente, quando a gente pega nosso projeto escolar e algumas lideranças e algumas empresas, muitas pessoas não saem do papel em branco, mesmo quando elas têm um monte de ideias legais na cabeça. E às vezes não sai do conhecimento teórico, né? Que também precisa ser decupado para entrar dentro da vida corporativa. O que está no livro é super Precisa. importante. Agora, tu não pode pegar o que está no livro e vai ler a regra e não das regras do Netflix e vai transformar agora na empresa Netflix. Não vai. Tem Não vai. que digerir isso. Eu queria dar uma Esses dica. livros são mais de inspiração para você puxar ali um trechinho, né, uma ideia, mas não vai encaixar. E os bens também, não tem um bem que tu vai fazer para uma empresa e que tu vai pegar tudo aquilo e vai colocar na tua empresa. Tu vai pegando uma coisinha de cada lado e vai vendo o que faz sentido dentro daquela cultura, daquele ambiente. Mas a gente está falando Acho que esse pensamento hoje analítico, sistêmico e criativo ao mesmo tempo, né, de você montar esse mosaico de informações que você vai recebendo e estudando, né, sobre determinado assunto. Eu gosto muito de dizer que eu estudo por propósito, né? Então eu estudo aquilo que eu preciso resolver naquele momento, né? Então eu vou mudando, toda hora eu estou estudando algo diferente. Isso é uma necessidade do mercado hoje, porque tem cursos muito bons, tem muita gente com muitos certificados, mas que ainda não conseguiram virar a chave para conseguir colocar a mão na massa e aplicar esses conhecimentos, justamente porque os contextos são completamente diferentes. nesse cenário, cara, eu acho que vale a gente trazer como eu começaria, cara, dos sites, como eu comecei, na Ai, verdade. adoro. Eu acho Pronto. que Eu acho vai isso resolver ótimo. a dor das pessoas que estão lá com papel em branco, né? É, Vamos lá, partindo para quem está com papel em branco. partindo do pressuposto que a gente já vendeu, entre aspas, a ideia para nossa liderança, para nossa diretoria, que os nossos pares já viram valor e a gente vai começar a executar o projeto.
O projeto de cargos e salários, ele, como é um projeto que traz alinhamento, transparência para a jornada das pessoas, o crescimento das pessoas, eu brinco que aqui a gente precisa brincar com a futurologia um pouco. Então, Sim, conversar com a camada executiva, entender profundamente quais são as estratégias da empresa, para onde a empresa está indo nos próximos 5 anos, pelo menos, né? Vamos passar da startup menos, né? Mas assim, empresas de segmentos um pouco mais consolidados, 5 anos. Entender quais são os novos produtos que vão ser lançados, entender o que, que vai exigir da camada de pessoas, né? A gente vai ter que entregar de people para que a estratégia da empresa seja executada. Então, assim, conversas sim. profundas a presidência, com a diretoria, com as gerentes, para ter esse entendimento. Bom, entendemos para onde vamos e o que vamos necessitar, né, no futuro de 18, 24 meses, do ponto de vista de estrutura e pessoas. E aí a gente começa com a estrutura organizacional. A gente chama também de design organizacional para quem quiser buscar referência no mercado. O que, que é um design organizacional? Como a empresa é organizada. É uma empresa organizada de forma hierárquica? Não, não é. É projetizada. E aí começar a entender, porque não adianta tu pegar uma empresa de consultoria que trabalha de forma projetizada e querer estruturar carreira vertical, né? Talvez tenha que pensar em outras questões. Vamos pegar exemplos um pouco mais tradicionais, que eu acho que é da grande maioria da população de empresas brasileiras. São empresas organizadas em departamentos. Como são os departamentos? Dentro de cada departamento, existem trilhas diferentes, existem papéis diferentes. Vamos pegar o RH. Dentro do RH tem a área de recrutamento de seleção, tem a área de DP e tem a área de treinamento e desenvolvimento. São 3 carreiras diferentes, que elas podem se conversar, Sim. mas não necessariamente. E aí começar a entender, né, e fazer um deep dive ali na estrutura organizacional. E aí, quando eu falo de futurologia, por que eu falo de futurologia? Porque a gente vai desenvolver pessoas, que vão estar daqui a pouco prontas para o próximo cargo daqui a 12 meses, né? Que posições elas vão poder ocupar daqui a 12 meses? Às vezes são posições, inclusive, que ainda não existem na empresa. A gente está prevendo que vai existir. Quando a gente atingir 300 colaboradores ou 1 milhão de faturamento mensal, a gente vai precisar ter uma área de sales ops. Essa área não existe hoje, tá? Essa função está distribuída em outras pessoas, mas lá na frente vamos ter. E aí a gente consegue começar a preparar as pessoas para ocupar essas posições, e se elas não estiverem prontas, a gente vai no mercado. Sempre pensando que quanto mais a gente desenvolve as pessoas, mais oportunidade a gente dá para elas e a gente cresce Sim. de uma forma muito saudável, do ponto de vista de desenvolvimento. Bom, desenhamos o nosso organograma. O organograma, o que, que é? Quem dirige a empresa, quais são as áreas, são pessoas. A gente vai colocar as pessoas dentro de uma estrutura. Depois, a gente vai ter que olhar as trilhas, que é diferente de organograma. O que, que é a trilha? É o que eu falei lá. A gente tem a trilha de recrutamento e seleção. Quais são os cargos? Tech Recruiter Júnior, Trainee Sênior, Tech Lead, coordenação. Entender, analista de evolução, Júnior, Trainee Sênior, coordenação, e aí a gente desenha as caixinhas. Aí nós estamos falando de cargos, são coisas diferentes. Quando a gente fala Sim. de cargos, é onde a gente vai mostrar para a pessoa e ela vai dizer, eu tô aqui e eu quero ir para cá. Aí vai vir a pergunta aquela, qual a diferença do desenvolvedor 1 para o desenvolvedor 2? E a gente vai dizer para ela, vamos pegar a tua JD e vamos ver o que que tu já faz da tua job, o que que falta tu superar para que tu pense no próximo passo. Quando tu sentar nessa próxima Perfeito. cadeira, o que que tu vai precisar ter bem desenvolvido? Que tarefas tu vai ter que fazer? E aí a gente começa a falar em planos de ação. E a gente vai medindo a evolução do plano de ação, batendo junto com o resultado da avaliação de desempenho. Viu? Tudo se conversa. É um grande sistema de recursos humanos, né? E aí, quando a gente desenha a trilha, cada caixinha, cada cargo vai ter uma job description, que é essa que eu falei lá atrás, né? Que a gente vai ter, Sim, aqui na sim. Convênio, a gente tem a missão do cargo, Missão, responsabilidades, competências técnicas, comportamentais e as os indicadores indicadores de de sucesso. sucesso. Aí, tudo isso é a parte mais robusta do projeto. A gente aqui na Convênia levou duas pessoas dedicadas, né, com suas outras tarefas, mas duas pessoas olhando para esse projeto. A gente levou mais ou menos uns 3 meses só nesse miolo, que eu digo, né? De construir as Sim, sim, trilhas sim. e as jobs. Por quê? Tinha áreas que não tinham nada, a gente tinha que ir do zero. Então, assim,
fazer entrevista, perguntar para as pessoas o que elas... Tu tem que fazer um processo de discovery muito profundo. Outras áreas já tinham isso melhor O mapeado. que que elas fazem? Quais são os processos daquele time, daquela área? Quem faz o Exato. quê? Tu viu por que que é estruturante? Porque quando não tem nada, a gente estrutura. Sim, isso, perfeito. É isso. Bom, definimos as JDs, aí a gente vai para a parte de salários, né? Chegou a parte dos salários. O que que entra aqui, que talvez seja uma grande dificuldade de mercado, mas que tem forma da gente contornar, tá? Quando a gente fala de salários, a gente precisa entender como é que é a nossa realidade interna e a gente precisa Uhum. comparar ela com a realidade de mercado. De Comparar mercado. com o mercado é que o bicho pega. Pesquisa de salário é caro pra caramba. É bem caro. Sim, Como é que eu faço? Porque os cenários que eu atuo geralmente são cenários que a gente tem que lidar ali com criatividade para também não arrumar o caixa, né? Eu participo das pesquisas. eu ia chegar nessa parte do caixa, mas vamos lá, vai aí para pesquisa de mercado. Então, a gente participa de algumas pesquisas conhecidas e que são de qualidade. Quando a gente participa das Sim. pesquisas, a gente acessa parte dos resultados, os resultados mais brutos. Quando tu quer acessar Uhum. coisas mais profundas, tu paga, né? Então, não existe essa Sim, sim, possibilidade. sim, sim. Essa é uma forma. Tem outras formas. Uma outra empresa que eu trabalhei, que não tinha muito a cultura de investir em recursos humanos, a gente tinha no time de recrutamento um mapeamento de mercado. Então, toda pessoa com quem a gente conversava, a gente perguntava quanto ganhava. E aí a gente foi Hum. tabulando esses dados. Estatístico? Não, não é. Mas nos dava um norte, nos dizia mais ou menos se o nosso plano de salário estava competitivo, estava pouco competitivo, nos dava um direcionamento ali. Bom, eu vou usar, quando a gente fala de estrutura de cargos e salários, existem vários métodos diferentes. Aí tem o método Ray, por exemplo, que é de pontos. Eu tenho uma experiência nesse método, mas geralmente são empresas maiores. Aqui a gente utilizou, e na minha experiência toda eu utilizei, o método de ranqueamento dos cargos. Então, a gente ranqueia os cargos Uhum. no que a gente chama. Isso dá para pesquisar, inclusive, para aprofundar mais o conhecimento nessa parte mais técnica, né? A gente ranqueia os cargos do cargo de entrada, então, qual é o cargo de menor impacto no negócio, até o cargo de maior impacto no negócio. Geralmente está lá em cima, gerência, diretoria, né? E Sim, aí a sim. gente vai ranqueando o cargo do menor para o maior. A gente primeiro faz esse filtro com o salário que a gente remunera. Depois a gente faz uma análise crítica. Então aqui, assim, não tem... essa análise crítica tem que ser, é feita por um ano, não tem outra forma de fazer, né? Tu tem que olhar com as suas lideranças, com as suas gerências, e dizer, esse cargo é mais importante do que esse? Não, não é, inverte. E aí tu vai fazendo essa... Geralmente não tem muito ajuste para fazer aqui, porque quase que por feeling a gente, né, remunera de acordo com a importância na operação. Mas, Sim. eventualmente, tem que fazer alguns ajustes aqui. Depois que a gente criou esse ranking dos cargos, aí a gente compara com o mercado e aí a gente vai criar a nossa tabela. Aqui a gente tem um ponto polêmico, a interseção entre DP e RH. Quando a gente fala de DP, né, e a legislação brasileira é bem dura nesse sentido, sabe? Um cargo, um salário. Quando a gente fala de RH, de desenvolvimento humano, de crescimento, de desenvolvimento, de jornada, eu gosto de adotar modelos que são um pouquinho mais flexíveis. E a gente consegue legalizar isso quando a gente traz o racional do cargo e salário documentado, né? Eu gosto de Legal. agrupar os cargos. Então, a gente vai ter uma tabela, é literalmente uma tabela. Aqui na Convênio, por enquanto, a gente está lá no bom e velho Excel. Mas logo teremos produto para isso. Aguardem. Muito bom, muito bom. Mas assim, o Excel é a vida. Funciona. Aí a gente coloca lá na tabela os cargos e a gente agrupa os cargos de diversas áreas, de novo, de acordo com o nível de impacto no negócio. Então, geralmente, os assistentes ficam juntinhos, os analistas ficam juntinhos, e aí a gente vai criando essas camadas. Cada cargo, a gente pode definir quais são os steps que ele vai ter salariais. Aqui na Convênia, em todas as minhas experiências, basicamente, a gente escolheu 5 steps com uma pequena amplitude de um salário para outro. Por quê? Porque quando a gente fala da jornada da pessoa, eu sou assistente de RH, e eu entrei sabendo zero, entrei no nível 1. Comecei a desenvolver, trazer bons resultados, apoiar o fechamento das vagas, trazendo resultado para a empresa. Não estou pronta ainda para ser uma analista, mas eu já evoluí como assistente.
Então, a gente pode trazer, eu chamo de pílulas de reconhecimento, né, para reforçar o comportamento de resultado. Legal essa ideia. É importante porque, claro que aqui tem um impacto financeiro quando a gente fala em dinheiro, né? Mas não é só isso. É que junto com isso vem dizer, eu estou no caminho certo. Eu vou continuar empolgado, eu vou continuar estudando, eu vou continuar, né? Para mim isso tem muito mais valor do que os R$ 200, talvez, que a gente vai colocar ali, embora a gente sabe que, né, R$ 200 no caixa, quando a gente fala em folha de pagamento, a gente Por outro lado, você acaba não deixando o seu plano de cargos e salários extremamente complexo, né? Cheio de camadazinhas. Então, você pode trabalhar isso de acordo com o seu orçamento daquele semestre, daquele ano, tal, e ir fazendo esses reconhecimentos. A parte salarial, especificamente, a gente atualiza todo ano. Quando sair de sítio, tem que mexer no salário base, né? Então, ele mexe automaticamente em toda a tabela. O que eu acho importante aqui quando a gente constrói a tabela salarial? Quando a gente compara com o mercado, não adianta tu colocar todos os analistas. Vou trazer um exemplo que eu vivi, inclusive. Trabalhei numa empresa de rápido crescimento que tinha uma área de marketing, que tinha o papel de marketing de performance. Aí o analista de marketing de performance estava lá junto com todos os analistas, né? Pessoa de RH, analista financeiro, e não conseguia contratar ninguém. Porque aquele papel no mercado estava tão buscado, tão acessado, estava tão valorizado, que ele estava 2 linhas acima da minha tabela. Eu posso seguir insistindo nisso, mas eu preciso ter clareza de que eu não vou trazer a melhor pessoa e que talvez eu não consiga fechar a posição. Então, esses ajustes, o mercado... Que eu leve muito tempo para trazer alguém. Ou trazer alguém que vai sair mais rapidamente. Mais rápido, exato. Então, assim, as questões relacionadas a mercado também influenciam na tabela. Então, tem a questão do impacto no negócio, mercado, e o quanto a gente quer ser competitivo e atrair e ter os melhores talentos, né? Construímos a tabela. Agora, a gente não remunera mais as pessoas, a gente remunera o cargo. Então, a líder mulher e o líder homem, eles vão ganhar a mesma coisa. E aí, a gente começa a reduzir as discrepâncias, a gente começa a reduzir as preferências, né? Esse aqui é mais meu amigo. Não, a gente vai olhar para um conjunto de critérios claros. Se a pessoa executa a sua job, se ela desenvolveu bem as habilidades, a gente vai lá voltar na avaliação de desempenho. A gente vai olhar os indicadores de sucesso, se essa pessoa está atingindo ou não, e ela tem necessariamente que ficar dentro daquela faixa de remuneração. Então, pessoas que fazem a mesma coisa vão ser remuneradas de forma similar. Similar por quê? Porque a gente tem os steps diferentes ali. Então, a gente começa a trabalhar assim, critérios de justiça, de equidade. A gente começa a tirar o time de gente de gestão e as lideranças de conversa do por que eu ganho isso e aquele ganha aquele. A gente vai se envolver em conversas muito melhores do que essa, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que vocês implementaram, já tinham pessoas, né, trabalhando com suas remunerações e tal. Como foi esse ajuste? Vocês precisaram ajustar, porque de repente a Kari era nível 1 e tinha que ir para o 2, ou estava no 3, tinha que ir para o 2. Como foi isso? Que essa é uma grande Dor. Eu vou usar a palavra receio, né? De você ter uma empresa, de certa forma, está estruturada, não tem um plano de cargos e salários escrito, né, bem definido, tal. E algumas pessoas pensam, tá, mas se eu começar a implantar, o que eu vou fazer, né, com essas pessoas que já estão aqui e que podem estar completamente fora da nova estrutura? Ótima pergunta, Karen. Vocês tiveram casos assim e como é que vocês resolveram? Essa é a próxima etapa do projeto depois que a gente define a tabela. Porque até então, a gente está olhando o cargo, não estou olhando para as pessoas. E aqui fica uma dica importante. É muito comum, quando a gente está desenhando as jobs, que as pessoas que são líderes, elas olham, a Maria do meu time, ela faz hunting, então vou botar hunting. Não, a gente tem que definir o que a empresa precisa que qualquer pessoa que sente naquela cadeira venha fazer. Depois a gente vai avaliar se aquela pessoa que está sentada nessa cadeira está fazendo ou não, que é nessa hora. De repente ela está no lugar errado. De repente ela está no lugar errado. Depois que a gente definiu a tabela, a gente vai cruzar as informações da tabela com as informações de pessoas. E aí a gente vai entender. A Maria, ela é analista
de RH e ganha R$ 2.000. Ela deveria estar ganhando entre 2.500 e 13.500. A gente sempre enquadra, no primeiro momento, na primeira faixa, depois do salário, porque salário a gente não pode reduzir no Brasil, né? Sim. Então, a gente vai começar a entender quem está dentro da tabela e quem está fora da tabela. E ainda assim, quem está dentro da tabela tem que caber dentro de uma caixinha específica, que é o menor dos problemas. A gente pode fazer ajustes ali. A gente ajusta o cargo, porque a gente pode ajustar o cargo a qualquer momento. Aí todo mundo vai ter um cargo que está dentro do plano de cargos e salários. E aí agora a gente vai olhar os salários. E aí, quando a pessoa está abaixo da tabela, o problema é fácil de resolver, tirando a questão de caixa, né? A gente vai colocar ela na tabela. Quando ela está acima da tabela, tem dois caminhos. Grandes empresas adotam prioritariamente o caminho do desliga, contratamos outro dentro da tabela. Sim. SMB não funciona porque é um time mais enxuto, né? A densidade de talento geralmente ela é maior. Aí o que a gente faz? A gente vai dizer, Maria, o teu salário é de pleno, mas o teu cargo hoje é de júnior, então ainda não é pleno. Então a gente vai traçar o teu plano para que o teu cargo, o teu conhecimento e as tuas entregas encontrem o teu salário, e depois os dois vão caminhar juntos. Esse é o caminho. A gente chama isso de análise dos impactos financeiros. Faz um grande levantamento de todos os ajustes necessários e define os planos para cada um deles. A gente pode fazer tudo de uma vez só, qual é o problema? A gente mexe no caixa, então uma empresa SMB aí facilmente pode chegar aí no ajuste de 25, 30 mil, e aí tu vai carregar a folha de pagamento, carrega dali o resto da vida. Ou, em cenários mais conservadores, a gente pode dizer, ó, a gente vai ajustando de acordo com o crescimento das pessoas. A Maria recebeu um reajuste por mérito, e o salário dela passou a ser, vai para a tabela. Aí todo mundo vai indo para a tabela, gradativamente. Na outra empresa que eu trabalhei, a gente definiu que a gente faria em lotes. Então, a gente faria primeiro os times que tinham mais pessoas. Então, a gente faria vendas em 2 meses, depois CS em 2 meses, depois engenharia no outro mês, e assim a gente foi ajustando todo mundo. E na Convênia, por exemplo, a gente foi fazendo isso de acordo com os movimentos. Por quê? Tem um porquê aqui. Quando a gente ajusta todo mundo, tu pode passar uma mensagem de que, a gente está num momento super bom financeiramente. Que bom, né? E 2, a gente pode, dependendo da maturidade do time, gerar a expectativa de que esses reajustes vão acontecer todo ano. Vão acontecer com frequência, né? E aí, dependendo da cultura, se for uma cultura mais meritocrática, que é o que a gente está construindo aqui na Convênia, a gente vincula o crescimento salarial e o ajuste da tabela ao mérito mesmo, né? Ao que tu entregou, os teus resultados, né? Sim. Aqui eu vou trazer um outro ponto, e quando eu falei ali do cargos e salários é um projeto ponte entre a RVLP. Eu parei aqui um pouquinho que eu pensei assim, gente, eu acho que é a parte talvez mais desafiadora, né? Porque você tem que equilibrar o momento financeiro da empresa, com quantas pessoas você pode fazer o ajuste, com a expectativa, né? Uma das coisas que eu tenho conversado muito aqui no podcast é sobre o imediatismo, né, das pessoas. Então, vamos implementar o plano de cargos e salários a partir de tal data, mas o meu departamento ficou por último. E aí isso gera uma insatisfação, porque a gente tem, né, claro que a gente vai trabalhando as pessoas, né, mas hoje existe um imediatismo muito grande na sociedade, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Você quer ser sênior para ontem, você quer a remuneração para ontem, assumir uma liderança também, quase que imediata. Então, você falando sobre esses ajustes e o equilíbrio entre tempo, mercado, momento financeiro da empresa, né? E como comunicar, essa é uma parte extremamente importante, a narrativa que a gente conta, né? E assim, quando eu digo a narrativa que a gente conta, não é mentira nem verdade, como é que a gente explica bem, né, tudo isso? E aí eu fiquei pensando nisso, dessa dor que gera insatisfação,
fatalmente algumas pessoas à espera, né? Um dia chega o meu momento, mas é um dia, não é agora, porque tem outros times que vão começar primeiro. Ou outras pessoas, não necessariamente seja um time inteiro. Cara, Sim. a questão que tu trouxe, estava preparando para trazer ela, porque para mim ela é a parte mais importante do projeto, que é a comunicação. A Sim. mensagem que tu vai passar para as pessoas, o que que tu quer que elas carreguem consigo. Quando eu comecei o projeto na Convênia, eu sentei com a Paulinha Panini e disse, meninas, vocês vão se sentir desafiadas durante todo o processo, porque é tudo muito técnico. Mas preparem-se, porque a cereja do bolo é a parte final, é a comunicação com as pessoas. O que que eu faço normalmente? Como eu trabalho em empresas que têm ali, sabe, 200, 300 funcionários, a gente ainda pode conhecer todo mundo e conversar com todo mundo, e isso é super saudável. Então, Fazer grupos pequenos. é, lá no final, a gente descreve, depois que a gente analisou os impactos, já tem a tabela, JD, trilha de carreira, está tudo pronto, a gente desenha, a gente esclarece o que aqui na Convênia a gente chama de política de remuneração e consequência. O que que é isso? A gente explica as regras do jogo. A gente explica para as pessoas o que que o que que precisa para ganhar um aumento de salário, o que que é valorizar, é meritocracia, não é? Quais são as competências, o que que se espera para uma promoção de cargo, então tu já faz alguma coisa do outro cargo ou não? Qual é a diferença entre movimentação horizontal e vertical, que é aquilo que eu expliquei dos reconhecimentos, né, dentro do mesmo conjunto de Uhum. responsabilidades? A gente explica a regra do jogo. A gente explica até coisas um pouco mais sensíveis. E eu gosto de transparência 100%, porque depois não fica ali. Chama a Mari para Sim. explicar a diferença do desenvolvedor 1 para o desenvolvedor 2, não está lá, né? Vamos escrever, vamos lidar com isso, somos adultos, né? E aí a gente começa a escrever, inclusive, o que que a gente faz em situações de baixa performance, qual é o plano, o que que a gente vai, quanto tempo a gente vai trabalhar e investir no desenvolvimento daquela pessoa, promoções, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que a gente viveu. Sim. Ah, eu estou pronta para ser promovida, mas a Convênia não tem essa posição aberta. Como a gente lida com isso, né? Porque O se a que que pessoa tá... acontece comigo se Olha a eu importância da estiver num liderança aqui. cargo e a minha remuneração não estiver batendo? E aí a pessoa está lá cheia de minhocas na cabeça, já pensando. É, mas assim, eu digo até mais do que assim, eu sou analista júnior e eu vou me tornar analista pleno. Eu já estou pronta, já tenho as competências e skills de analista pleno. Mas não tem essa posição no meu time. Meu time não precisa de um analista pleno ainda. O negócio vai crescer, a gente vai precisar. As duas coisas têm que estar combinadas. A gente tem que ter uma necessidade do negócio e a pessoa de prontidão, está pronta para aquela Sim. posição. Não adianta eu promovê-la para pleno e eu não ter ROI disso, porque isso vai quebrar, né? Não é Sim, saudável, perfeito. né? Então, essas coisas a gente traz na política de remuneração e consequência. Depois, a gente monta uma apresentação e a gente monta um storytelling, né? De como foi construído, toda a jornada de construção daquele projeto, por que que ele existe, no que a gente acredita, o que que a gente espera dele. E aí eu gosto de montar pequenos times, e eu gosto de misturar os times para ficar bem, para trocar mesmo, né? E forçar ali a integração, não mais um remoto agora, né? E aí a gente apresenta para grupos de 10 pessoas e conta esse storytelling. E assim, ó, a gente vai publicar, todo mundo tem que acessar, daí ele vai sair a avaliação de desempenho, né? Usem esse material nas one-on-ones com os liderados de você, com os líderes de vocês, com os liderados, consumam esse material, vamos tirar dúvida. E aí a gente tem que vender a ideia, e a gente não sabe responder. A gente tem que vender a ideia de que aquilo é bom para eles. Para ele. Porque pessoas têm isso, né? Isso é uma outra conclusão que eu cheguei ao longo dos meus 20 anos de carreira. Se tu não enxergar, não entregar para a pessoa o que ela vai ganhar, talvez ela não entregue tudo que ela pode. E eu acho, até te digo mais, Maria, eu estava conversando hoje sobre isso, né? Muitas vezes a gente faz os projetos para a gente, né? Quando a gente precisa fazer para o outro, né? Eu estou entregando valor para o outro. Não é o que eu acredito, não é o que é bom para mim, mas é o que é bom
para o outro e a gente leva um tempo para aprender isso. Você falou aí nos 20 anos de carreira, eu tenho uns 25, e leva um tempo para a gente perceber, né, que é o cliente, é o colaborador, é o negócio, e a gente tem que fazer, eu digo, tem que ter esse olhar generoso, de se distanciar um pouco e pensar, não, o que que as pessoas precisam, né? Como é que eu conto essa história de uma forma que elas vão entender bem e que isso aqui é importante para elas. É importante para mim, RH, porque vai ficar estruturado, mas é mais ainda importante para elas. É um grande desafio. A gente leva um tempo para virar essa chave, né? De fazer projeto para a gente, para fazer projeto que gera valor para os outros. E para a empresa, né? Nós, RHs, a gente é muito comum a gente se preocupar com as pessoas e isso é super natural. Mas a gente tem que equilibrar os dois pratinhos. A gente precisa se preocupar com as pessoas e se preocupar com o negócio. As duas coisas têm que andar juntas. Eu tive uma mentora que ela falava de relações frutíferas, de ganha-ganha. Tem que ser assim, senão um lado ganha mais do que o outro não funciona, vai quebrar, né? E o último ponto que eu queria trazer para essa finalização, depois que a gente apresentou para as pessoas e tudo mais, né? Aqui na Convênia, a gente tinha uma questão, a gente tinha muita autonomia nas áreas. Então, as áreas gerenciavam o orçamento, então umas áreas tinham mais promoções do que as outras. Por quê? Porque a gestão era mais conservadora, né? Outra era mais people first, e aí outras tinha mais recursos de medição, então entendia mais rapidamente do crescimento das pessoas. Hoje, aqui na Convênia, a gente estruturou o Comitê de Movimentações. Então, o comitê é o RH e a diretoria. A gente se une a cada 2 meses. A gente, inclusive, está nesse processo agora. E hoje, depois que a gente estruturou cargos e salários do nosso Convênia Life, a gente traz ele para a análise das movimentações de forma global na empresa, que antes era feito departamental, hoje a gente faz global, né? O que isso quer dizer? A gente recebe das lideranças as indicações para a movimentação. E aí a gente vai avaliar a aderência ao Convênio Life, se tem PDI em andamento, como é que foi a última avaliação de desempenho, qual foi o histórico de remuneração, né, de promoções ao longo do período. E aí a gente começa a cabe no orçamento. Se cabe no orçamento. Se essa promoção vai ter ROI para esse momento, né? Uhum. A gente está no momento de trazer um incremento de custo de folha de pagamento, a gente vai ter um resultado no mesmo nível ou não? É mais porque a pessoa está pronta. Sim. E aí a gente começou a trazer todas as lideranças para dentro de uma mesma discussão com os mesmos critérios. E aí não tem aquela coisa, porque a gente tem um rito aqui que a gente mensalmente apresenta vários números e apresenta os promovidos do período. Sempre tem gente de vendas lá, né? Nunca tem gente de RH. E aí a gente começa a trazer, né, todas as áreas para esse mesmo conjunto de critérios. E aí, de novo, né? Falei ali atrás de remunerar cargo, não pessoas, que a gente traz equidade. Quando a gente traz uma visão de promoções, olhando a empresa como um todo, a gente começa a trazer um pouco mais de senso de justiça, né? Com olhares menos enviesados e com critérios mais padronizados. Uhum. Então, essa é outra aplicabilidade do cálculo de salário. Muito bom. Mário, a gente está terminando aqui, indo para o final. Eu queria passar mais umas 2 horas aqui, porque teve muita coisa legal. Eu acho que tem dicas assim valiosas para quem está ou nessa jornada ou prestes a tomar a decisão de começar essa jornada. Mas eu queria terminar primeiro agradecendo demais você ter aceito o convite. Esse episódio vai ser maravilhoso. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Mas eu queria uma dica de ouro da Mari. Pode ser livro, filme, série, livro, dica de vida, aquelas filosóficas. Isso foi. Tu podia ter me dito antes para eu me preparar, né? Deixa eu pensar aqui em real time. Eu não disse não, foi? Ih, esqueci. Pense aí, pode pensar. Eu falei aqui, ao longo da nossa jornada, eu falei do livro do Netflix, né? A Regra e Muita Regra. Eu já li esse livro 2 vezes, em 2 momentos diferentes da minha carreira. Eu acho que para quem trabalha com recursos humanos é uma fonte de inspiração bem importante. Sim, ele é muito bom. E tem um outro livro também que eu li, que é bem legal, que ele é um pouco mais
disruptivo, assim, no sentido de traz coisas muito elaboradas do ponto de vista organizacional, que chama Reinventando as Organizações. Ai, esse é. Eu já li os dois, esse é um Dá um frio clássico. na barriga quando a Todo mundo gente tem lê, que né? ler. É, quando a gente pensa, né? Gente, pronto, aí, ó. Pra que mais? Esses dois aqui já resolve boa parte dos insights que a gente precisa ter para começar a fazer umas coisas diferentes aí nas nossas áreas de RH. Eu dei Mário, dicas mais corporativas, né? Porque eu realmente não me mas você vejo. pode dar dicas não corporativas. Então a gente falou no nosso briefing sobre vinho, né? Então eu recomendo ler esses livros com uma boa taça de vinho. Eu gosto do Cabernet. Muito bem, vou até anotar. Maria, maravilhoso. Começa o dia aqui, mas eu digo começo, porque eu sempre começo depois do almoço aqui, mas começa o dia assim, cheia de felicidade. Foi uma conversa maravilhosa, que a gente consiga fazer outras, Estou à disposição. né? Eu quero saber mais da Convênia, quero também um momento para te contar da Impulso. A gente não tem plano de cargos e salários, a gente tem outras coisas, a gente é bem disruptivo. Quero saber. Já pode marcar por mim. Então depois a Bater esse gente papo. marca para te contar tudo aqui. Vamos ver. Essa semana tá emoção. De nada, Mas muito obrigada. Um beijo bem grande. Um beijo. Tchau, tchau.